Esta é a série Conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá! E hoje, no ciclo de conversas, entrevistas com executivos, estarei conversando com Marcus Hoffmann. Marcus Hoffmann é engenheiro de produção com mestrado em engenharia de produção e sistemas e doutorando em computação aplicada. Atua em uma grande empresa multinacional como consultor sênior para a América Latina em desenvolvimento e soluções para transformação digital e indústria 4.0. Atua com consultoria em gerenciamento de projetos e desenvolvimento de soluções para processos ágeis, análises e decisões, transformação de negócios em TI e IoT, oferecendo soluções aderentes à transformação digital e à indústria 4.0. Na área acadêmica, atua como professor nos cursos de Engenharia de Produção e Master Business Engineer em Manufatura Avançada na Unicinos. Marcos, te recebo te agradecendo por tu ter aceitado esse convite de conversarmos sobre tecnologia e a tua disponibilidade. Eu acredito que vai ser uma conversa muito boa, nós vamos trazer muitos insights aí para quem nos assistir, né, da tua experiência, né, e vamos estar falando sobre essa questão de tecnologia e a indústria 4.0, né, nesse contexto tão atual, tão novo e tão relevante para as indústrias e para as empresas na atualidade. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Luciano, eu que agradeço pela oportunidade. Tenho acompanhado aí de perto todos os episódios, todas as entrevistas. Realmente está de parabéns aí pela iniciativa e realmente precisamos cada vez mais colocar aí nas nossas agendas de discussão conversas e debates abordando esse tema tão importante aí para nossas organizações brasileiras, né? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Marcos. Bom, Marcos, como a tua área de atuação é essa na transformação digital, no IoT, tu tem um conhecimento muito grande nessa área, eu quero começar trazendo, né, um contexto, né, de que a indústria 4.0 ela utiliza tecnologias habilitadoras, né, que elas normalmente elas estão ligadas a reduzir os tempos de latência, né, os tempos de aquisição de dados, até a tomada de decisão para o negócio, né? E quando a gente olha numa escala de maturidade, né, nós temos as maturidades analíticas, né, que já preconizam o modelo da ACATEC, Academia Alemã de Ciência e Engenharia, onde o primeiro nível nós temos que é um nível mais descritivo, né? Depois a gente tem um nível de análise diagnóstica, um nível de análise preditiva e um nível de análise, por último, né, e mais avançado, prescritivo. Dentro desse contexto, Marcos, né, eu sei que tu entende muito essa questão dos níveis de análise, eu queria que tu pudesse definir para nós a relação da maturidade analítica com a indústria 4.0, por favor. Perfeito, Luciano. Muito, muito boa pergunta, muito propícia. E eu gostaria de fazer um comentário. Essa minha imagem de tela, no fundo, ela não é à toa, né? Então, mentalizamos aí falar de um tema sobre tecnologia nos remete muito às conquistas do espaço. Então, eu sou um devoto, gosto muito dessa analogia de empoderamento do ser humano para explorar aí as restrições impostas pela busca de explorar o espaço, principalmente, né? Então, quando a gente fala em maturidade analítica, não tem como não lembrar a corrida espacial. Por que eu digo isso, né? Se você for pensar, qual expedição foi a que colocou o primeiro homem dar o primeiro passo, ter aquela velha frase lá no Armstrong, né, que era um pequeno passo para a humanidade, um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, né? Estava ele lá e o Buzz, e aí ele comenta isso, né? Mas se nós formos ver, foi Apolo 11. Apolo 11, quantas expedições anteriores tiveram? Expedições que somente testaram, quebrar a barreira do som, expedições que chegaram, romper a altitude tradicional dos foguetes, aí vem os projetos para fazer o acoplamento no espaço, então tem o projeto Gemini,
tem diversos projetos até chegar na Apollo 11, que foi aquela que definitivamente o homem pisou na Lua. Pois bem, o que acontece, né? Quando a gente pensa em maturidade da indústria analítica, da indústria 4.0, a gente leva lá para 2011, a Alemanha, vendo que precisava competir com as grandes nações emergentes que estão saindo, ela necessita desenvolver algo que coloque ela na vanguarda. E aí o termo 4.0, ele é um termo muito do marketing, né? Se nós formos pensar, 4.0, indústria 4.0 do marketing, a indústria 1.0, lá, a primeira revolução industrial, ela nasce mais dos filósofos, né, dos sociólogos, pensando no que estava acontecendo na Inglaterra. Então, os franceses começam a pensar aquela revolução que está acontecendo lá, e a indústria 4.0 ela vem mais como um cunho comercial do marketing. Pois bem, quando a gente pensa na maturidade das empresas para irem à analítica, né, a forma analítica, eu percebo muito aquela questão da empresa saindo de um projeto 1.0, às vezes um 2.0, para um 4.0, sem entender antes o que é a base do 4.0. Porque a indústria 4.0 na Alemanha, ela nasce com uma filosofia, é indústria. O que percebe-se indústria? Indústria é indústria moveleira, indústria de calçado, indústria metalmecânica, indústria automotiva. Então, é um conjunto de atividades e operações que acabam formando uma indústria. Pois bem, o que acontece, né? Você vai lá e começa a pensar, eu vou automatizar essa máquina. Coloco banners, coloco tudo, e digo que eu estou fazendo uma indústria 4.0. Mas que parte da minha cadeia eu estou conectando? Eu estou olhando de forma horizontal, forma vertical, estou vendo exclusivamente uma operação isolada, e aí eu defino como indústria 4.0. E quando a gente vai analisar a maturidade, Luciano, se você for pegar um landscape, que é lá todas as tecnologias que estão disponíveis, de 2011, que tinham em torno de 150, para 2020 é previsto 8.000 tecnologias. 8.000 diferentes tecnologias e soluções para a indústria 4.0, para a revolução digital. E aí você acaba ficando perdido no emaranhado de soluções e tecnologias, que é onde você começa a olhar para o mercado e não olhar para dentro da solução. Ou seja, olhando para dentro do meu negócio. E aí buscando evidenciar o que eu estou mais preparado, qual a tecnologia lá fora que ela está mais preparada e mais aderente para a minha solução. Então não adianta eu iniciar lá na corrida espacial querendo pisar na Lua. Não, eu tenho que primeiro, né, eu faço aquela brincadeira. Primeiro aprender a gatinhar para depois correr, né? Caminhar e depois correr. Sim. E aí, esse conceito da indústria 4.0, todo mundo quer ser digital, todo mundo quer ser inteligente, né? Mas aquela maturidade, ou seja, os processos já estão bem desenhados, já estão bem fundamentados, eu já conheço onde que é o meu gargalo, eu já tenho lá, quando a gente olha a tecnologia, a introdução da digitalização, por exemplo, o MES ele retoma lá para os anos 90. E tem empresa implantando o MES achando que está fazendo indústria 4.0. Então, se eu não tenho o MES, que é lá camada básica de conexão para captura de dados, como é que eu vou conseguir colocar uma solução de machine learning ou de deep learning para o sistema se autogerenciar, né? Então, ainda tem uma certa escalada, ainda isso depende muito de negócio. Tem empresas, sim, que já estão mais evoluídas, cadeias que já estão mais evoluídas, quando a gente olha principalmente para a indústria automotiva, que existe aí uma conexão muito forte com os sistemistas, a maturidade já está um pouco mais desenhada, né, mais formatada. Agora, tem ainda um espaço muito grande para as empresas percorrerem antes de pensarem nas últimas camadas da indústria 4.0. Sim, entendi, Marcos. E nesse contexto de indústria 4.0, como é que essas tecnologias habilitadoras elas impactam no amadurecimento do negócio? Perfeito. Se a gente for olhar lá a primeira camada, né? Primeira camada lá das tecnologias habilitadoras. Primeira camada que eu vou olhar, começar a coletar dados, eu vou fazer lá a parte analítica, coletar meus dados, levar para uma rede, lá para o sistema, certo. Só que a gente não pode nunca esquecer que a informação, ela é dos dois lados, né? Então, se de um lado eu estou capturando o dado, por que eu estou capturando esse dado? Qual o meu objetivo?
Então, Uhum. não pode nunca, de forma alguma, esquecer qual que é o objetivo. Uhum. Olhando lá qual que é o meu problema de negócio e, com base no meu problema de negócio, eu vou lá coletar a minha informação, eu vou começar a escolher a minha tecnologia habilitadora. Mas eu não Uhum. posso fazer o processo inverso. Eu vou para pegar aquela tecnologia habilitadora, que eu mais gosto, trago para dentro do meu negócio e depois eu vou atrás de um problema. Não faz sentido, né? Vou Sim. acabar aumentando a minha despesa operacional, e se a gente lembrar lá do nosso velho e bom amigo Goldrich, teoria das restrições, Uhum. despesa Uhum. operacional, né, é uma das coisas que nós temos que minimizar, né, buscar reduzir. E aí não adianta aumentar a despesa operacional comprando tecnologia habilitadora se eu não estou preparado, se eu não tenho bem certo, formatado qual é o problema de negócio que eu quero resolver. Uhum, entendi. Marcos, uma questão muito importante é a competitividade, né, entre os países e a própria competitividade do nosso país, do Brasil. E um dos fatores que está diretamente ligado ao aumento da competitividade é a produtividade. E a produtividade do trabalho, ela tem sido, o crescimento, a taxa de crescimento no Brasil tem sido abaixo de outros países, né? Se a gente comparar, por exemplo, numa pesquisa da CNI que traz o período de 2000 a 2016, enquanto alguns países cresceram superior a 50%, a nossa taxa de produtividade cresceu 8%. Então, eu quero te perguntar o seguinte, qual é o impacto das tecnologias da indústria 4.0 na produtividade? Luciano, a minha percepção é a seguinte, né? Quando nós olhamos o parque fabril brasileiro, ele teve um momento que alguns setores ele teve na capacidade máxima, 100%. Né? Uhum. Quando você olha, por exemplo, grandes países maiores, países desenvolvidos, o custo da mão de obra ele é muito alto. Né? Uhum. E aí, o que acontece? Você tem que buscar uma solução, uma alternativa. Então, essa alternativa passa por uma tecnologia, onde você produz itens manufaturados de alto valor agregado, com alto rigor de qualidade nas operações. Então, dessa forma, você se obriga a introduzir tecnologia. No Brasil, hoje, a gente parte muito para uma questão da seguinte forma. Você tem muita máquina antiga, um parque Uhum. fabril antigo, mas ainda consegue atender aí a necessidade, a demanda. Então, ou seja, você tem uma demanda que ela não está ainda superior à capacidade em alguns setores, é claro. Então, o Uhum. que acontece? Você tem, por um lado, uma mão de obra teoricamente boa, né, farta para serviços manuais, serviços simples, que são os primeiros a serem automatizados, Uhum. certo? Então, você tem essa mão de obra que você acaba utilizando em prol de pôr uma tecnologia. Uhum. Então, por que eu vou investir numa máquina que ainda eu tenho resultado, se o custo de produção acaba ainda sendo minimizado com a mão de obra que eu tenho? Uhum. E em alguns setores ainda você consegue ter um ciclo de demanda onde você consegue rapidamente substituir aquela mão de obra. Uhum. Então, com isso, o que acontece? Né? Você ainda não entra naquele patamar de necessitar introduzir e pôr novas tecnologias. Uhum. Então, eu vejo assim que o Brasil ele tem um largo espaço ainda para poder desenvolver tecnologia. Um exemplo disso é quando a gente olha e verifica a quantidade, por exemplo, de minério e Uhum. de metais aí que são utilizados para a indústria eletrônica, que são Uhum. exportados e são manufaturados lá fora e são importados como máquinas e como equipamentos. Né? Sim. Então, o que acontece? A gente tem um baixo valor agregado. Então, tu Uhum. acaba tendo máquinas antigas, muitas vezes difíceis de automatizar, Uhum. onde o custo, e eu vejo assim em alguns clientes principalmente, né, como é que eu consigo gerar um ROI, um retorno lá sobre o investimento que eu vou fazer, que se compensa para fazer essa modificação. Quando Uhum. você pensa assim, eu vou colocar uma coleta de dados aqui, ok, mas se eu tiver uma pessoa coletando essa informação, né, o que eu vou Uhum. fazer com essa informação? Então, eu não vejo ainda aquela necessidade de coletar aquela informação e trazer para dentro da operação. Né? Uhum. Então, a minha percepção assim com a produtividade, infelizmente, ela acaba sendo limitada pelas Uhum. condições fabris e pelo nosso tipo, né, de produção ultimamente utilizado aí no Brasil.
Entendi. E Marcos, tem uma questão que eu queria, né, fazer um parênteses aqui contigo e validar, né, uma ideia, que é quando a gente enxerga a necessidade de aplicação de alguma tecnologia dentro de alguma organização, de alguma empresa, não necessariamente a gente precisa copiar o que existe, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Japão. A gente vai entender o cenário daquela empresa, daquela indústria, né, em específico, e identificar as tecnologias que são apropriadas. Pode ser que um alto grau de tecnologia não seja necessário nem apropriado para aquela empresa. Então, tem uma questão de customização, não é pegar um modelo pronto e vestir numa determinada empresa, né? Existe uma questão de adaptação também, né, Marcos? Exatamente. Então, isso tem muito bem colocado, Luciano, ele tem uma escala onde você pode se adaptar. O que realmente eu estou precisando, e aí com isso, como eu vou entrar numa jornada de digitalização. Então, a gente, dentro da própria Software AG, nós comentamos, né? Por exemplo, sua empresa quer entrar no processo de digitalização. Ok. Então, como eu vou capturar esse meu dado? Primeiro de tudo, eu tenho lá a base de dados, eu tenho lá a máquina, como é que eu vou trazer esse dado para dentro do meu sistema? Eu preciso iniciar grande? Não. A gente hoje oferece, por exemplo, soluções que você pode começar lá com 50, 20 devices, né, 20 equipamentos coletados, onde você paga por isso. Então, você não vai ter um custo, não vou comprar sobre uma plataforma onde será pago um valor absurdo de toda uma infraestrutura sem utilizar. Não. Mira aquele projeto, aquele processo onde eu tenho maior custo, onde está o maior potencial de ganho, inicia pequeno, com aquela tecnologia apropriada, certo? E aí depois você vai escalando. E uma questão interessante que eu sempre comento é qual o processo que, com o menor esforço e menor investimento, eu tenho maior retorno. Porque rapidamente você ganha, acaba tendo o apoio dos tomadores de decisão, da alta direção, porque começa a ver resultados, os resultados são mais rápidos, e com isso você pode usar o próprio processo os ganhos que está tendo naquele processo para capitalizar novos processos. Então você não precisa iniciar grande, inicia pequeno, naquele processo onde você tem maior retorno, e aí vai escalando aí a jornada de digitalização. Entendi. E, Marcos, dentro desse cenário, a gente tem ouvido falar um termo, né, que está sendo bastante usado por algumas empresas e algumas pessoas também, que é a organização orientada para dados. O que é uma organização orientada para dados, Marcos? Isso tem, de novo, né, Luciano, tem vários, assim, se botar no Google organização orientada para dados, todo mundo tem uma ideia, né? Eu trago aqui a minha visão como academia e como consultor, né? Então, eu tenho essas duas visões. E, principalmente, aquela visão da engenharia Moquero, né? Que é a engenharia Moquero lucrativa lá do sistema Toyota de produção. Então, empresa data-driven, né? Ou seja, todas as análises que eu vou fazer, seja de estoque, seja de produção, todas esse tipo de decisões, primeiro você tenta se embasar ou ter um embasamento técnico e centrado a dados. Por que isso? Né? Você pode... Tempo atrás eu participei de uma renegociação de preços numa grande empresa, onde nós coletamos os dados, era um contrato bilionário, e lá nós fizemos todo o cenário, simulações, realmente simulações por eventos discretos, usando lá os velhos e bons sistemas Monte Carlo de simulação, para evidenciar os pontos de quais eram os limites a serem colocados, por exemplo, numa fórmula de preço, né, de fornecimento de matéria-prima. Mas para isso, né, Luciano, você precisa ter uma base de dados histórica, organizada, porque senão você acaba tendo os famosos data swamp, né, que é os pântanos de dados. Sim. Em vez de ter lá um data lake ou um data warehouse, você tem lá um data swamp, né, que é uma pântano de dados onde você coloca tudo lá dentro, onde você vai fazer uma captura de uma informação, aquela informação não conversa com nada. Então você precisa ter um sistema muito bem organizado,
E, acima de tudo, as áreas, elas devem se conversar. Ou seja, você deve ter uma estratégia voltada para dados. Uhum. Porque eu já, no início da minha carreira, eu sofri muito isso, onde eu ia lá construir um modelo super bem desenvolvido, pensando na casa depois da vírgula, e aí eu entregava aquela solução, a solução nem sempre era usada. Por quê, né? Os dados, né, pessoal, o que acontece? Dados é para suporte à tomada de decisão. Uhum. Então, eu vou fazer uma análise, vou fazer um modelo para me dar suporte na tomada de decisão. Por quê? Eu posso saber o quanto eu estou deixando de dinheiro em cima da mesa. Mas tem questões que elas não são lógicas. Tem negociações que elas são de formas lógicas. Né? Então, Sim. esse tipo de negociação você entrega para o gestor, para o board de direção, ele vai tomar a decisão. Mas você precisa, quando for fomentar ou for trazer uma alternativa, essa alternativa ela tem que estar centrada em dados. Então, a empresa data-driven é aquela empresa que ela busca as melhores decisões centrada nos dados, seja locais ou seja dados externos. Né? Entendi. E uma grande fonte de dados que as empresas têm é o próprio sistema ERP, né, Marco? Que já tem dados de várias áreas, né? Então, o fato de ter de explorar ao máximo o próprio ERP da empresa e utilizar esses dados para tomada de decisão já começa a orientar essa empresa para dados. É isso, né? Exatamente, né? Exatamente. Porque quando você olha para dados, né, você tem lá dados descritivos, o BI tradicional, o que aconteceu por quê, e infelizmente o que acontece? Isso acaba sendo, a gente brinca que é mais uma autópsia, né, do sistema. Sim. Eu vou olhar o que aconteceu, vou abrir aqueles dados e tentar entender o que aconteceu. Ok, dado que eu sei, eu conheço aquele dado, será que aquelas informações que eu tenho no meu RP são suficientes? Porque eu não precisaria coletar outra informação para aí sim eu fazer um monitoramento, que é o caso, por exemplo, do MES. Né? Eu realmente conheço poucos sistemas MES que eles são em tempo real, onde você, claro, tem empresas que têm esse sistema bem montado, bem estruturado, mas a sua grande maioria eu vejo o MES no final do mês. Por que eu não consegui entregar todos os pedidos? Porque o meu OE foi este, naquele dia tal. Mas será que eu não conseguiria ter visto isto em tempo real se eu tivesse aquela informação sendo coletada? Sim. E aí eu monitoro, ou seja, eu analiso, eu crio um modelo para monitorar, e aí eu tenho um modelo para monitorar, eu posso fazer cenários e avaliar, né? Então, eu crio modelos preditivo, prescritivo. Então, quando eu consigo capturar o dado, cruzar a informação, monitorar em tempo real, eu consigo tomar melhor decisão, fazer, direcionar os esforços para que aquilo que aconteceu no passado que não foi bom seja evitado no futuro. Né? Entendi. Marcos, agora a próxima questão ela tem relação direta com isso que tu está trazendo para nós. Eu vou chamar essa segunda parte do preditivo e do prescritivo de tecnologia avançada, né? E vou chamar a parte anterior, que é a questão descritiva e diagnóstica, né? Da tecnologia base na questão analítica, né? Então, nesse início de maturidade analítica, né, que é a descritiva e diagnóstica, talvez a gente consiga, com conceitos de BI, né, ter toda essa, como tu falou, né, os dados, ver se a gente precisa de outros dados além do RP, aí talvez a gente vai precisar lá de IoT, que é uma das tecnologias habilitadoras, né, para fazer a composição dessa análise de BI. E aí, depois, quando a gente tem isso bem maduro, a gente vai para as tecnologias avançadas, que é a formatação de modelos preditivos e prescritivos. Aí eu te pergunto o seguinte: qual é a vantagem e os benefícios da organização adotarem modelos de tecnologia avançada, Marcos? Então, é uma boa colocação, uma boa pergunta, Luciano, porque o que acontece, né? Quando a empresa ela pensa em colocar algo, análise avançada, ela já tem que ter uma maturidade.
para distinguir o que é avançado do que é básico. Porque quando eu penso para modelos avançados, eu já tenho que ter feito o dever de casa. Então, eu tenho que ter uma boa base de dados para a tomada de decisão. Por quê, né? Porque quando você entra numa modelos avançados, você está indo para o estado da arte. Por quê, né? Você pode analisar um exemplo, né? Estou lá fazendo no centro de usinagem. Você consegue antever uma parada, uma falha de qualidade de um lote que precisa ser entregue para um cliente que tem um alto requisito. Então, com isso, você já consegue se prevenir, você consegue, por exemplo, evidenciar, para entregar valor, né, para a área de qualidade, para a área de supply ou de compras, por exemplo, de metais, SLP, que o pessoal precisa definir fornecedores, mas ok, esta ferramenta, ela quantas horas de corte ela teve mais do que a outra? E isso, para você tomar esse tipo de decisão, você precisa ter o quê? Linkar a ferramenta, fornecedor, cliente, né, e processo. Então, você não tem só aquela análise específica, quantas peças o cliente comprou, quantas eu manufaturei. Não, você tem máquina, equipamento, fornecedor, você tem toda a impressão digital da peça que está sendo usinada, manufaturada, e aí com isso você consegue ter aí uma série de... Você tem, na realidade, o DNA da peça, né? Entendi. Que é um dos princípios lá do blockchain. Você tem desde o cliente que forneceu, já tem lá toda a qualidade, os parâmetros daquela peça, aquela peça entrou no processo, vai haver ali, por exemplo, uma manufatura subtrativa, que é o contrário da impressão 3D, que é aditiva. Então, você tem lá a subtrativa, onde você linka o equipamento, linka a ferramenta, linka o cliente. E, às vezes, até pode ainda ir além, linkar o operador, né, o técnico que está fazendo a atividade. E a própria máquina, você pode criar até, inclusive, porque, Luciano, nenhuma máquina é perfeita. Toda máquina tem um vício, né? Então, toda máquina tem uma característica. Então, aquela máquina, por mais que ela seja similar, em algum momento ela pode não atender aquelas condições que o cliente precisa e que o material tem. Então, quando você faz esse link, esse mix, né, de análise de dados, que hoje, seja por blockchain, seja por RP, seja por IoT, você consegue criar um modelo super avançado, que é onde você consegue ir até o ponto mais fino da programação de produção, por exemplo. Né? Mas, uma última questão, o que eu penso é o seguinte, né? Isso seria o estado da arte. Mas, de novo, né, olhando a minha imagem, não adianta eu querer sair de um processo onde eu estou querendo sair da guerra espacial, né, da corrida espacial, a pisar na Lua. Né? Então, tem toda uma jornada aí de coleta, de transformação, uma maturidade de dados. E isso tem mudando muito, né? Voltando um pouquinho na questão anterior, tem empresas que eu tenho conversado que já, inclusive, tem uma área que é uma gerência de dados e uma gerência de desenvolvimento digital. Então, empresas grandes, elas já estão trazendo esses temas para cada vez mais perto da alta direção. Então, isso é um sinal aí que realmente os tempos já estão... Os tempos não são outros, né? Os tempos são esses, mas algumas empresas estão andando mais rápido. Como meu pai dizia, boi lerdo bebe água suja, né? Então, infelizmente, terá aí alguns que vão ficar para trás. Legal. E essa questão que tu traz também, né, que a peça, né, o produto vai carregando os dados ao longo do seu histórico de produção, né, desde o início, a máquina que passa, né, ela vai criando o seu DNA, né, e isso também é uma ferramenta importante para a rastreabilidade de produtos, né, tu colocar tecnologias que transfiram essas informações para um sistema ou que carregue no próprio produto, né, isso é uma coisa muito importante para a rastreabilidade. E aí, Marcos, eu quero fazer a seguinte questão agora, né? Dentro desse cenário que a gente falou de tecnologias avançadas, né? O que é essa questão de a predição em sistemas de produção e adaptabilidade em sistemas de produção?
beleza. O que acontece, né? Quando você tem um evento, o evento é algo que não está de acordo ou está de acordo com aquilo que se deseja, né? Vamos, por exemplo, trazer um case que aconteceu em janeiro desse ano, meados do Carnaval. A Anitta, se eu não me engano, cantora, ela saiu bebendo uma cerveja, né, uma garrafa de cerveja, e aquela garrafa de cerveja, ela acabou, era da Skol, uma edição especial, e ela acabou muito rápido, e a empresa ela não conseguiu atender a tempo os novos pedidos, né? Então, o que acontece? Isso foi um evento isolado, onde uma influencer tira uma foto, posta na sua rede social, e todo mundo corre atrás daquele produto para consumir, para se igualar aí à influência, né? Ok, isso do lado da demanda. O lado da produção, o que acontece? Um evento você programou toda a sua capacidade produtiva, todas as máquinas, fez todo o seu PCP e a máquina quebra. É um evento na outra extrema, na outra ponta, né? Então você tem duas pontas. O que acontece? A adaptabilidade do processo é o quão rápido essa informação do ponto de vista do cliente chega na minha produção. E o quão rápido este evento que aconteceu na produção, ele é reajustado dentro das minhas operações. Ou seja, eu consigo reescalonar, redistribuir a operação. Eu tenho um estoque pensado em função da baixa confiabilidade desse equipamento, ou ele já está próximo de ter uma falha, então o sistema se autogerencia, né, que você consegue fazer esses ajustes ao longo da cadeia. Imagine se você tem lá, do ponto de vista da demanda, uma alta demanda, um pico de demanda, e aí você não tem essa informação, ela demora a chegar até a fábrica, e aí a fábrica, o que acontece? Ela vai se preparar, porque tem um alto pico de demanda, isso dentro da engenharia de produção nós chamamos lá do famoso efeito chicote, né? Então você acaba colocando mais produção, e aí você acaba bagunçando toda a cadeia. De novo, né, Luciano, o que é a indústria 4.0? É uma indústria, onde você coloca cliente, produção e fornecedor. Então, se lá na ponta teve um desbalanço, teve um evento, você vai convertendo esse evento no final ele vai ter exatamente um chicote, né? As ondas elas vão propagando e você vai acabar desbalanceando toda a cadeia. E o que acontece? Quando você tem isso todo ele integrado, você tem esses eventos predito, você acaba minimizando esses eventos. Participei de um tempo atrás de um projeto onde o cliente apresentou para o fornecedor, na época, nos apresentou um projeto que ele fez com a Ambev, grande fornecedora de chopp na época, e eles tinham lá um problema muito grande de demanda de chopp. Se você faz muito chopp, perde produção. Se você faz pouco, como é uma empresa alto giro, muitos players novos competindo aí, entrando, você não pode deixar margem para os clientes fiéis provarem outros, né? Então, o que acontece? Eu preciso trabalhar com, normalmente, um volume maior de produção. Pois bem, qual foi a solução? Usar os modelos de predição de mídias sociais, capturando pequenas, no Twitter principalmente, eventos locais e regionais que abordassem a utilização de chopp. E aí, com isso, a fábrica e o distribuidor conseguiram ter uma redução de 9,5% de perda para menos de 4% de perda de chopp que não era vendido, e mantendo o mesmo share. Isso que é interessante, ou seja, não perderam o share e ainda reduziram aí a despesa e perdas com a superprodução, porque o chopp você não consegue, neste caso, estocar, né? Ele tem uma vida útil muito curta. A gente sempre brinca, né? Rio de Janeiro, o melhor chopp, do meu ponto de vista, é Rio de Janeiro, porque tem uma alto giro, e aí ele acaba sendo um chopp mais fresquinho. E é o princípio do Tostines também, né? Tostines, ele é crocante porque ele vende bem, ou ele vende bem porque é crocante, né? Então, com isso, você acaba tendo uma vantagem competitiva muito grande. Você consegue se adaptar à cadeia muito rápida, a pequenos eventos, seja na produção ou seja na
demanda. E aí, com isso, você não bagunça toda a cadeia, toda a indústria, e com isso, o que acontece? Se o meu fornecedor vai ter que produzir mais, o custo dele vai ser superior, ele vai ter um custo, uma despesa operacional superior, maior, e aí isso não vai ser transferido. E aí, com isso, toda a cadeia perde. Né? Entendi. Entendi. Pô, essa uma bela explicação, Marcos, porque relaciona um evento da demanda com um evento interno da capacidade, né? E aí, da forma com que tu traz, né, a gente entende que a ligação desses eventos, né, é muito importante, né? E aí a gente acaba utilizando tecnologia para fazer a ligação desses eventos para que eles sejam, vamos lá, integrados, né, e os problemas resolvidos da forma mais rápida possível. E aí eu queria te pedir o seguinte, tu consegue nos dar alguns exemplos, né, de tecnologias que a gente possa aplicar, né, em algumas camadas analíticas, por exemplo? Perfeito. Vou trazer um exemplo, Luciano, muito interessante, que ele vale tanto para a nossa região, micro-região sul, e quanto às demais regiões. Né? Ele é um exemplo ligado ao leite. Uhum. Por exemplo, né, o que acontece? A indústria da região da Serra, Carlos Barbosa, grande produtor de queijo. Uhum. O que acontece? Né? Na Austrália, uma empresa chamada Bega Cheese, Big Cheese, Uhum. que eles fizeram, né? Eles fazem manteiga, queijos, laticínio no geral. Uhum. Só que, para quem já morou aí no interior, para quem é dali daí de fora, meus pés aí estão na região da Serra, então criado aí em fazendas, e eu recordo muito bem que cada animal, né, cada vaca lá que vai produzir o leite, ela tem uma qualidade do leite, com base no que ela comeu, no base na raça do animal, se ela teve bezerrinha há pouco tempo, então ela tem uma diferente característica do leite. O que essa empresa fez? Ela buscou aí a Software AG na Austrália, o projeto inicial deles foi na Austrália, em parceria com uma universidade da Austrália também, e desenvolveram um sensor IoT. O que esse sensor IoT faz? Ele está lá no tanque, lá no reservatório, onde os produtores colocam o leite, e aí este sensor está ligado na rede, né, na rede de dados, ele manda um sinal para o Cumulost, que é uma solução da Software AG, e a Software AG, essa base do Cumulost está conectada lá no produtor, lá na Bega. O que a Bega faz? Agora eu vou fazer manteiga. Qual o melhor leite, qual o melhor fornecedor, com um conjunto de parâmetros, eu consigo fazer a melhor manteiga, com a menor quantidade de outros produtos para ajustar aquela qualidade daquele leite que está chegando, que vai fornecer a melhor manteiga. E aí o que acontece? O próprio caminhão ele recebe uma orientação de qual ou quais produtores ele deve passar primeiro, ele faz a coleta daqueles que têm a maior similaridade, na melhor rota, certo? Numa roteirização, e ele entrega o produto lá para o fornecedor, lá na Bega, no momento que aquele leite vai ser manufaturado. Ou seja, eles vão fazer aquela manteiga. Então, você tem toda a cadeia interligada. E aí, com isso, o que acontece? Se você mistura todos aqueles leites, você tem diferentes características. Um leite é mais gordo, outro leite é mais fraco, outro leite... Cada um tem uma característica. E aí, com isso, você acaba perdendo produtividade, teria que deixar mais tempo cozendo, mais tempo agitando, colocando outros aditivos. E aí, com isso, você acaba minimizando o tempo em função da rota, né? Você vai fazer mais rápido. O estoque, que você não vai ter um estoque tão elevado, porque o estoque está lá no cliente, pego no momento certo, na hora certa, e aí com isso você já faz o sequenciamento de produção. Então isso é um projeto muito belo que foi feito lá nessa empresa, que chama Bega Butter Cheese, da Austrália, usando aí a plataforma da Software AG, conectando tanto o produtor, a manufatura e os caminhões que fazem a coleta. Que legal, Marcos. Esse é um grande exemplo. E tecnologias que foram utilizadas nesse exemplo que tu trouxe? IoT, né? Tá muito claro, né? E algum sistema mais específico também? Não. O que acontece? O único sistema mais específico, neste caso, é a plataforma Cumulost.
Uhum. Cumulocity é uma plataforma integradora, né, uma plataforma de IoT, Uhum. onde tem diversas, aí centenas de protocolos para comunicação, ou Uhum. seja, facilitando aquela questão que eu coloquei de a dificuldade de você conectar dispositivos. Com o Uhum. Cumulocity você consegue fazer essa conexão. E o mais interessante é que no próprio celular do pessoal, no tablet do pessoal lá da fazenda e Uhum. do motorista, ele acaba recebendo os alertas de quando ele deve ou não fazer apanhar aquele produto. Então você tem lá o sensor IoT, você tem a plataforma rodando na nuvem ou on-premise, então você pode Aham. colocar na local, dentro de um dispositivo celular, dentro de um smartphone. Ah, entendi. Ela é uma plataforma, um hub de conexão de IoT, onde tu tem todos Exato. os dados ali para facilitar essa integração dos devices. Exato. Marcos, eu tenho uma questão agora. Eu queria saber, né? Tu tem andado em diversas empresas. Como é que tu tem visto a maturidade das empresas, né, e da indústria em relação às tecnologias, já numa fase de análise preditiva e de adaptabilidade? Como é que tu tem visto isso? Eu vejo, sim, Luciano, que temos um espaço muito grande ainda para evoluir. Acho Uhum. que a nossa maturidade, ela é muito limitada ainda. Uhum. Muito em questão que esbarra muito, uma das questões é da mão de obra, principalmente. Uhum. Porque, como eu comentei anteriormente, né, eu tenho mais de 8.000 sistemas, soluções disponíveis. Sim, Então, imagina você conhecer, não tem como, né? Conhecer sim. 8.000 soluções, é inviável. E hoje, por exemplo, para você ter toda uma camada analítica, você tem toda aquela parte de aquisição, Uhum. processamento, análise, armazenamento, para depois você criar modelos e tomada de decisão. Uhum. E isso é muito focado assim naquele ócio criativo, né? Onde você precisa ter realmente sentar em cima dos dados, analisar os Sim. modelos. E, infelizmente, muito em relação à atual conjuntura da nossa produção e do contexto geral do Brasil, Uhum. não temos ainda muito espaço para fazer esse tipo de analogia, né? Onde você consegue demandar tempo para investigar, para trabalhar, para desenvolver tecnologias. Então, a tecnologia ainda ela é vista com algum descrédito. E Uhum. também muito em função daquelas pessoas, aquelas empresas que tiveram uma iniciativa e saíram de 8 a 80, né? Não tiveram aí o seu roadmap de implantação. Nas empresas que eu tenho visto que fizeram essa jornada, começaram pequeno, essas empresas já estão numa boa maturidade. Eu cito um exemplo de uma empresa que ela produz compressores. Essa empresa é cliente da Software AG, eu posso falar o nome, que já fizeram até inclusive webinars, que é a Maikawa. É uma empresa tradicional que fabrica compressores, uma empresa japonesa, já está no Brasil há bastante tempo. Uhum. E eles tinham lá serviços de manutenção preditiva, onde era coletar dados, levar para o escritório e fazer aquela análise de pontos de vibração e analisar o comportamento do equipamento. Uhum. Eles tentaram diversas soluções, não conseguiram. Então, eles foram para uma solução da Software AG, do Cumulocity, e com a versão Trial, que é interessante, em um mês você pode baixar essa versão e fazer conexões e testar a ferramenta. E com a versão Trial, eles já conseguiram fazer muito mais do que tinham feito com outras soluções pagas, Uhum. proprietárias. E eles começaram com alguns clientes pequenos, e hoje eles já estão ofertando um novo serviço. Porque o IoT ele tem essa questão assim da adoção da solução, da maturidade, ela pode ser como eu faço produtos melhores, Uhum. como eu opero produto melhor, ou máquina de forma melhor, ou como fazer novos produtos. Uhum. Então, o IoT, você não pode olhar, eu vou colocar na minha máquina, mas e se eu colocar no meu produto e fazer um novo produto? Vender Sim. como um serviço? Porque o cliente, no caso, por exemplo, da Maikawa, ele não quer um compressor, ele quer o frio. Sim. Como é que eu vou entregar o frio para o cliente? Né? Uhum. Então, este é o detalhe.
E aí, hoje, essa empresa, eles já estão indo para exportando, já são referência, inclusive, no mundo, e já estão agora levando essa solução para o Chile, para as outras unidades da Maicao da América Latina. Então, foi um projeto, um processo que ele iniciou pequeno, onde hoje eles já conseguem verificar quais parâmetros de equipamento operam dentro das melhores zonas de operação, de forma que o equipamento seja otimizado nas questões de eficiência térmica, né, que o cliente está pagando. Né? Se eu preciso menos carga térmica, o equipamento se autoajusta. Então, isso foi um projeto que a gente trabalhou com eles também, e hoje se consegue ter essa maturidade, né, para fazer esse tipo de operação. Mas não é muito fácil e simples, né, Luciano, você chegar numa empresa e propor uma solução dessa. Sim. Porque a empresa, às vezes ela não mediu ainda, ela não sabe muito bem qual que é o problema, e quando você não mede, você não consegue monitorar. Se você não consegue monitorar, você não consegue melhorar. Então, primeiro você precisa medir, entender aonde é a sua dificuldade, e depois exaurir todas as minhas abordagens que eu tenho, vou para a tecnologia. Né? Sim. Este acho que é o caminho que eu tenho acreditado de maior sucesso nas empresas que já estão com uma maturidade maior. Assim, né? Entendi. E isso é interessante que tu traz também, né, Marcos? Porque eu não sei se é o caso do cliente de vocês, da Maikawa, mas se fosse o exemplo de uma empresa que quer mudar o seu modelo de negócio, né? Passar para servitização, né? Onde tu não vende mais o compressor e tu vende o frio, né? Que é o que, na verdade, lá o frigorífico, né? O ponto de aplicação que interessa é o frio, né? Então, onde tu vende o frio, né? E não mais a máquina, o compressor, né? Para a empresa que tu vai montar arquitetura de solução, né? Passa por uma mudança do modelo de negócio também, né? Então, não é simplesmente embarcar tecnologia, né? É um modelo de negócio que muda também, né? E isso é um ponto sensível e eu acho que, como tu diz, né, não é uma coisa simples, né, Marcos? Exatamente. Então, prova disso que algumas empresas já estão trazendo para dentro da alta direção áreas específicas para tratar dados, né? Sim. Áreas de dados. Maravilha, perfeito. E Marcos, nessa linha, né? Tu já deu vários insights e várias pinceladas anteriormente, mas uma empresa que quer entrar nesse caminho da análise avançada, né? Dessas questões analíticas avançadas, né? Como é que ela muda a cultura? Ela precisa ter uma base? Existe um roadmap? Por onde que ela começa? Né? Se ela tem como visão, né, trabalhar com processos analíticos avançados? Então, o que acontece assim? Hoje, por exemplo, né, a gente tem algumas soluções e uma solução, por exemplo, analítica avançada para a indústria de processo, né? Que é indústria petroquímica, indústria de alimentos, indústria de farmacêutica, onde tem um alto valor agregado, produto, e dados, existe bastante dados. Né? Alguns processos não têm uma quantidade de dados suficiente. E aí sempre vem aquela pergunta assim, Marcos, quantos dados eu precisaria ter para iniciar essa análise avançada? Aí vem aquela velha resposta, depende. Depende. Depende o quê? Olha, se o teu processo, que você quer coletar dados e iniciar a construção de modelos, ele tem uma alta variância, você precisa ter muito dados. Se o seu processo ele já é um processo bonitinho, redondinho, baixa variância, tem um desvio padrão baixo, eu estou lá perto do Six Sigma, eu quero entrar no estado da arte, uma quantidade menor de dados, você vai conseguir construir modelos já a contento. Né? Agora, uma empresa que ela quer iniciar, o que acontece? Ela precisa sempre, né, Luciano, partir daquela premissa. Qual o meu problema de negócio? Este é meu problema de negócio. Qual a arquitetura que eu vou usar para coletar esses dados? De que forma eu vou coletar esses dados? E aí, depois, feito isso, de que forma eu vou apresentar esses meus dados? Aí, a forma que eu vou coletar e apresentar, eu tenho aí um pipeline de analytics muito grande, né? Para fazer do desejo, do problema, até a entrega. Né? Então, isso depende muito da empresa. Mas tem empresas que
às vezes, você com poucos dados, poucos insights, você consegue construir aí um modelo analítico fantástico. Vou dar um exemplo da época que eu era monitor da disciplina de pesquisa operacional, lá em 2011, e um aluno, um colega, chegou e me pediu assim, Marcos, eu preciso fazer algum trabalho lá para a empresa. E eu vejo que a empresa ela tem um alto desperdício de material. A gente vende sucata com custo alto valor agregado para a indústria metalmecânica, principalmente de fabricação de tratores. O que daria para fazer? Eu perguntei para ele, olha, a gente pode fazer o seguinte, aonde que é realmente? Ele disse, olha, a gente faz motor, e esse motor ele tem diferentes tamanhos de eixo. E esse eixo, a gente compra uma barra inteira, e esse eixo ele é cortado e eu tenho uma perda em função da quantidade de peças. Ok, beleza. Então, você tem lá todo o mix? Tem. Tem lá, o cliente entrega soluções, a quantidade de barras que você quer, de tamanhos que você quer? Sim, entrega. Perfeito. Então, a gente construiu, na época, um modelinho de otimização, aonde ele reduziu de 12% para menos de 1% a perda de material. Partindo de dados que ele já tinha na empresa. Só que o quê? Você fazia aquela conexão, dados que eu já tenho lá no meu ERP, que é o mix, né? Que é o mix que eu tenho tradicional, que é a demanda, e aqui eu tenho a área de compras. Então, eu junto essas duas informações, aplico um modelinho de otimização e eu reduzo de 12% para menos de 1% da perda, e aí é um ganho significativo para a organização. Mas, de novo, né? É dados que já estão lá disponíveis na base de dados da empresa. E aí você me pergunta, mas Marcos, que modelo você usou? Qual tecnologia você usou? Inteligência artificial? Não, velho e bom solver do Excel. Velho e bom solver do Excel. Entendi. Né? Então, sempre brinco também, né, Luciano? Se eu posso resolver com um modelo de regressão linear simples, por que eu vou usar um modelo de redes recorrentes, de deep learning? Né? Primeiro simples para o mais complexo. Sempre. Essa é um mantra, né? Isso aí. E Marcos, um gestor, um diretor, né, que não tem essa expertise em tecnologia, em ciência de dados, né, em todas essas questões avançadas, mas ele entende que seja um caminho resolver seus problemas através das tecnologias que estão colocadas, né? Como é que ele vai acertar o ponto que ele precisa aplicar tecnologias no seu processo? Tu me falou isso, né, em um outro momento, né, e eu achei interessante nós trazer esse insight aqui, né? Exatamente. O que acontece, né, Luciano? Eu sempre me pergunto assim, Marcos, qual é o roadmap ideal, né? Por onde eu começo? Eu, sendo gestor, eu não conheço nada de analytics, né? A linguagem do alta direção é como a minha empresa está sendo lucrativa. Né? Olha a minha última linha do DRE. Olhei a minha última linha do DRE. Qual o ponto que está me limitando o ganho? Se for custo de fabricação, ok, abrimos o custo de fabricação, vamos fazer um DRE de custo de fabricação. E aí, neste ponto, você vai evidenciar o que está limitando seus ganhos. Né? E aí, com base nisso, você pode fazer aquela velha e boa máxima que todo mundo diz que faz, mas poucos fazem. Uma análise OE. Desdobrei meus 3 indicadores lá do OE, Mi1, Mi2, Mi3. Mi3, problema de qualidade. Vou desmembrar o item de qualidade. Ok. O que está acontecendo? São peças que estão saindo defeituosas lá na ponta. Vou colocar um modelo de Deep Learning para reconhecimento de imagem? Não me faz isso, tia. Volta lá na base e tenta resolver o problema para minimizar lá no ponto de saída. Por que eu vou implantar um modelo de CNN, reconhecimento de imagens, lá na ponta para evitar... Né? Então, isso é uma dica que eu sempre comento com... Seja alunos do MBA, que isso é bem interessante, Luciano, essa colocação que você trouxeste, que o público do MBA, da Unicinos, de manufatura avançada,
é muito aquele diretor, aquele gestor que ouve muito falar de indústria 4.0, que, perdão a palavra, mas é parecido com o sexo de adolescente, todos dizem que fazem, mas poucos estão fazendo, e aí eles querem entender o que eles podem trazer e o que a academia realmente está falando que é factível, né? O que é factível para trazer e aplicar. E esse público ele está cada vez mais buscando aí conhecimento, porque se você ficar só na mão de um consultor de software, ele pode vender o software e não vender a solução. Sim. Então, eu gostei muito do convite que a Software AG me fez para trabalhar, porque eu gosto muito de software, gosto muito de tecnologia, mas, acima de tudo, meu pensamento é engenharia moquero, né? Engenharia lá do Taishi Ono, Shigeo Shingo, que é do Gemba. Ou seja, como é que eu consigo pegar a tecnologia e trazer ela e converter para a linguagem do usuário e converter para negócio, né? Para trazer benefício para o negócio. Isso que é a parte fundamental. Então, é olhar problema de negócio. E agora tu fala do Ono, né? E eu recordo de uma passagem que ele diz que a engenharia de produção que não tiver o foco na lucratividade, ela não faz sentido, né? Então, ele tem uma passagem também que ele traz isso, né? E aí, Marcos, eu queria entender contigo, assim, quais são as limitações e barreiras que existem, né, em relação às tecnologias? O que tu enxerga que são limitações e barreiras? Uma das questões assim principais das barreiras que eu vejo é baixa formação. Então, eu lembro que quando eu estava trabalhando na PSW, nós tínhamos uma limitação, por exemplo, de mão de obra. Então, nós precisávamos captar a mão de obra, treinar a mão de obra, ofertar muitas horas de treinamento, porque meus alunos, eu sempre brinco com eles, né? Eles têm um grande benefício, e porque tudo que está realmente lá fora eu trago para dentro da sala de aula, né? Então eu faço esse link e eu sempre dou o norte para o aluno, né? O que você tem que estudar? O que você tem que buscar conhecimento, né? E então essa velocidade da demanda versus a formação, ela ainda existe um descompasso. Segunda questão, Luciano, que eu faço assim, é uma análise da história, né? Quando você olha lá, 1780, mais ou menos, quando inicia a primeira Revolução Industrial, ela é centrada em quê? Ela é centrada em grandes máquinas, utilização do vapor como elemento motriz, e aí as máquinas tinham uma característica. Quais eram as características? Máquinas grandes, próximas. Essa era a característica das máquinas. Movida a vapor ou moinho. Então, era ou água ou vapor em outro estado da água. Beleza. Lá nos anos de 1850, mais ou menos, ia-se aí a segunda Revolução Industrial, partindo aí para energia elétrica, máquinas elétricas. O que aconteceu naquele momento? Se você pegar e traçar alguns gráficos que tem de produtividade, quando inicia a energia elétrica, que ela é introduzida, ela não tem um impacto muito significativo na produção. Ela começa a ter um impacto significativo lá em 1912, 1913, um pouco antes, onde ela começa a ter um acréscimo da produção. Isso, lendo alguns artigos, lendo alguns livros, né? O que eu vejo assim? É o mindset, é o pensamento do decisor. Trazendo para hoje, é aquela... As crianças hoje já nascem falando tablet com o dedinho, né? E tem muito gestor que não sabe o que é Analytics, né? Não sabe o que é Big Data, não sabe o que é Data Science, não sabe o que é um protocolo. Não... Tem muito gestor, infelizmente, nesse pensamento. E o que acontece? Fazendo, de novo, uma analogia com o início da energia elétrica. O mindset era, eu vou trocar a máquina a vapor por uma máquina elétrica. O que eu vou fazer? Eu vou somente trocar o elemento fluido, né? Só o elemento motriz. Eu vou tirar o vapor e os moinhos e colocar energia elétrica. Mas as máquinas continuam grandes e próximas. E aí, o que acontece? Quando essas pessoas começam a haver uma aposentadoria, essas pessoas começam a sair do mercado, entrar novas pessoas no mercado, à época, até a próprio time da GE, na época, né, começa a fornecer motores elétricos,
para as empresas motores menores, e aí começa a entrar um novo conceito, onde você começa a diminuir o tamanho das máquinas, fazer mais máquinas e mudar o layout. E aí você começa a ganhar multifunção, multitarefa, máquinas menores, alta produtividade, você começa a fazer produção seriada e aí a produção começa a aumentar. Mas quanto precisou mudar, né? Introduzir novas pessoas, mudar o mindset para depois começar a aumentar aí a produtividade. Eu gosto muito assim de uma analogia que é em que momento que entra o refrigerador? Né? Que momento que as máquinas térmicas começam a entrar? Né? Então, bem depois da energia elétrica. Não me recordo agora a data exata, mas bem depois. E junto com o sistema de refrigeração de refrigeradores, White Westinghouse foi, se não me engano, a primeira que fez, né, os primeiros refrigeradores, o que acontece? Você acaba mudando um conceito, você acaba introduzindo uma nova indústria do alimento, onde os alimentos podem ser beneficiados, manufaturados e congelados, aonde não precisa mais ter uma pessoa dentro de casa todo o horário para fazer o almoço, né? Você pode congelar o alimento, você pode mudar também as relações com mercados, então você tem uma mudança total, né? Sim. E isso já existia um tempo atrás. Então eu vejo assim, Luciano, limitação, mão de obra, conhecimento, uma alta velocidade de introdução de novas tecnologias, e ainda está muito nebuloso o que pode ser feito com a tecnologia, com as tecnologias que estão vindo por aí. Porque se você pensar, a partir de quando a gente tem esse typing point, né, esse ponto de virada? A partir de quando? Se você for pesquisar nas bases, em 2007 foi um ano da virada. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, Luciano, mas 2007 foi um ano da virada. Por quê? 2007 tem o lançamento da Apple do iPhone. Aonde, o que acontece? Você já tinha os satélites, já tinha o sistema de GPS, você já tinha alguns dados, você já tinha modelos, você tinha várias questões desconectadas, mas você cria o middleware, que é o celular, o smartphone. Então, a partir de 2007, a Apple introduz esse conceito. Em final de 2007, o Yahoo doa o Hadoop, que ele tinha desenvolvido para a Apache Foundation, começa a se poder armazenar Big Data. Em 2007, a NVIDIA lança o CUDA, certo? Para processamento paralelo, onde você tem praticamente nenhum crescimento nos teraflop de processamento em CPU, mas em GPU, que é o processamento paralelo distribuído, ele tem um crescimento exponencial. Então, você tem o insight perfeito, que é o middleware, por exemplo, nasce também com esse contexto Twitter, 2007, nasce Airbnb, 2007, um novo modelo de negócio. Nasce YouTube, onde o YouTube já existia, mas o Google vai lá e compra, porque o Google consegue armazenar dados nos seus storage de Big Data, que estão lá no Hadoop, que nasceu em 2007. Nasce a Amazon, lança o Kindle em 2007 também. A AT&T faz uma parceria com a Apple de desenvolvimento de arquiteturas propícias para aplicativos, 2007. Então, 2007 é o ano da nebulosa, né, que o pessoal chama muito, é o ano da convergência. Então, se você for pensar 2007 para agora, a gente tem muito pouco tempo. Então, tem muito ainda que evoluir, muitas barreiras para serem rompidas, seja de conhecimento e seja de modelo mental dos gestores, dos decisores, de ver e enxergar o valor da tecnologia para as organizações. Pô, muito bom esse apanhado que tu traz aqui, histórico, né, Marcos? Esse apanhado de embasar lá nas primeiras revoluções industriais e trazer, né, com paralelos para o que está acontecendo agora nesse momento, né? Então, acho que isso nos faz refletir e pensar que não é a aplicação da tecnologia pela tecnologia, né? Ela é um meio para que realmente aumente a produtividade, para que reduza o custo lá de fabricação, né? Para que possa ter uma série de benefícios e ganhos para a organização, né? Então, isso é muito bacana. E o Klaus Schwab, né, ele também vai nessa linha, né,
que a gente está no início das transformações que a tecnologia pode proporcionar, né? O Klaus Schwab, que é o criador do Fórum Econômico Mundial, ele diz que a gente está no início dessas transformações, né? Então, é muito incipiente, né? Bem como tu trouxe também agora para a gente aqui. Marcos, esse assunto tá muito bom, a gente teria mais aí um monte de coisas para conversar, para avançar, né? Mas já fazendo a questão, finalizando, né? Fazendo uma questão final, queria que tu trouxesse um pouquinho, né? Tu trouxe vários momentos da nossa conversa sobre a Software AG. Quais são as soluções da Software AG que tem à disposição do mercado, Marcos? A Software AG hoje ela é a líder mundial em soluções. Ela é a segunda maior empresa de software da Alemanha, né? Fica atrás, por enquanto, da SAP, mas no que tange a software, ela é a segunda maior empresa da Alemanha, e Indústria 4.0 nasceu na Alemanha. Então, ela é uma empresa que até é uma curiosidade interessante, né? Falando de história, a AG é AG, que é SA em alemão, software. A palavra software foi patenteada na época pela Software AG, ou seja, ela desenvolveu, ela criou o termo software, uma empresa de mais de 50 anos. Então, é uma empresa que já tem uma longa jornada aí por trás de implantação em sistemas de TI, né, de software. Então, dentro das principais soluções hoje da Software AG, quando a gente vai para a área de negócios, você tem toda a parte de entender o processo. Por exemplo, eu vou fazer a parte de estruturar o processo, entender os macros, operações, a jornada do cliente, passando pelo PPM, que é o Process Mining. Ele é focado em entender a jornada do cliente, desde o momento que você coloca lá, o cliente coloca o pedido, até o momento que faz o pedido do material, lá no fornecedor. Então, se eu tenho 2 fornecedores, 2 áreas de compra, por que uma área de compra ela é mais ágil? É muito simples quando você faz uma análise de BI, quando são dados numéricos, né? Ou seja, dados mensuráveis. Agora, processos. Como é que você consegue monitorar e fazer acompanhamentos de dashboards de performance de processo e comparar, fazer um BI de processo? Então, a Software AG tem essa solução que é do Process Mining. Tem a solução do Process Mining, que você consegue desenhar esses processos. O pessoal usa muito o Ares, né, para desenho, mas é um sacrilégio fazer isso com o Ares, né? O Ares ele tem toda a camada de desenho e entendimento. Tem o Ares Cloud, que você faz, digamos, uma rede social, você faz uma alteração num processo e você compartilha, os colegas podem comentar, dar o like, podem entender qual é a função dele, a atividade dele naquele processo. Então, você pode medir a performance. E hoje, nessa questão do trabalho remoto, né, Luciano, é muito importante. Qual é a velocidade dos meus processos, né? Então, quando você consegue medir e mensurar esses processos, você consegue medir e consegue ter uma gestão mais acurada sobre esses processos. Então, o Ares ele tem muito esse apanhado, tem toda a camada também de segurança também. Então, tem o Ares, principalmente na questão do LGPD agora, que você consegue ter toda a arquitetura de segurança de dados, de informação também. Associado a isso tem a parte de RPA, que é o Robot Process Automation, que é para robotização de processos. Tem a camada de integração, que é o Web Methods, onde você consegue integrar diferentes soluções. Por exemplo, você tem um RP de um fornecedor, você tem uma parte de finanças, você tem parte de CRM, você tem todas as camadas que você consegue fazer essa integração com Web Methods. Quando a gente vai para a parte de Analytics, tem uma solução que é de Self-Service Analytics, que é o TrendMiner, que ele é focado diretamente no usuário, onde o usuário já tem modelos pré-prontos, ou seja, lá no operador, lá no engenheiro de processo. Esse é o cliente alvo do TrendMiner, não é o cientista de dados, não é a turma de BI. Então, tem essa solução do TrendMiner. Tem toda a parte de IoT, do Cumulocity. Tem a parte de DevOps dentro da solução também, onde você consegue publicar aí modelos das frameworks de Deep Learning, de inteligência artificial dentro da solução também. Agora, a solução ela já é compartilhada, já pode ser usada toda a camada de cloud do Azure ou da AWS, do EC2 também, você consegue utilizar.
Aí tem toda a parte de mainframe. E para o pessoal de TI, né, é o software de gestão de TI também nós temos uma solução para isso. E também tem lá o Agile Apps, que é para a construção de pequenos, ou de apps para a indústria, né? Então, você quer fazer lá um app para gerenciamento das suas tarefas, das atividades, você pode usar o Agile Apps para a construção de apps específicos. E mais algumas soluções, né? Então, a Software AG hoje não é à toa que ela é a líder mundial em soluções de negócio, né? É um portfólio muito completo, né, Marcos? É um portfólio que, se pensar em arquitetura da aquisição do dado, ao tratamento, ao analytics, né, e à entrega dos resultados, ela tem tudo isso e mais, né? E mais outros produtos que circundam aí essa arquitetura básica aí de dados. Marcos. Exatamente. Tá muito boa a nossa conversa, né? Eu teria várias outras coisas para te perguntar aqui, né? Mas te agradeço a disponibilidade. Então, quero te agradecer por tu ter aceito esse convite mais uma vez e dizer que eu aprendi bastante coisa, né? Eu tenho aprendido muito, né, com essas conversas que eu estou tendo, né? E é muito bacana a gente poder compartilhar, né, numa linguagem simples, né, numa linguagem que não vai na profundidade técnica, porque como é um assunto relativamente novo, tem muitas pessoas que estão nos assistindo e estão tendo contato com alguns conceitos pela primeira vez, né? Então, a gente utilizou uma linguagem muito bacana, né? Trouxe vários insights, né? Insights desde para a pessoa que é o técnico, que bota a mão na massa, que faz acontecer, né? Até para o diretor lá, que tem que tomar decisão por onde ele começa, né? Então, gostei muito de conversar contigo, Marcos, te agradeço mais uma vez por ter aceito esse convite. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Luciano, que agradeço, e espero aí que a gente tenha conseguido contribuir um pouco aí para esse conteúdo tão importante, né? Muito obrigado. Um abraço, Marcos. Até mais. Até mais, abraço. Gente. Até mais. Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente, compartilhe, curta e obrigado!